Oi, gente. Oi, gente. Hoje a gente vai aprender como derrotar Tokyo Ghoul. Aqui, ó. Como derrotar Tokyo Ghoul. Bora lá. 3, 2, 1 e valendo. Num lugar onde existem criaturas que devoram humanos? E se por acaso você se transformar em um desses monstros? O que você faria? Você conseguiria pensar em alguma maneira de sobreviver nesse mundo? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós iremos acompanhar Kaneki e tentar pensar em melhores ideias para ficar vivo e derrotar Tokyo Ghoul. Começamos com Kaneki e seu amigo em uma lanchonete, conversando sobre a existência dos ghouls, e que no setor onde eles vivem, estava começando a ter atividades desses monstros. Então galera, aqui já temos algumas informações importantes. Eles já sabem o que são os ghouls. E também que eles podem parecer com qualquer pessoa. E a cidade também é dividida em setores. E com certeza existem setores onde a atividade dos ghouls é nula, ou eles foram extintos por lá. Dessa maneira, você poderia tentar morar em alguns desses locais, mesmo que o custo de vida por lá seja mais caro. É melhor você gastar um pouco mais e ficar vivo, certo? Ou pelo menos ficar perto das áreas onde os casos de ataques sejam menores. Além disso, vemos que um especialista sobre ghouls está dando informações sobre os mesmos. E esse cara parece saber bastante sobre essas criaturas. Então, em vez de Kaneki estar lendo aquele livro, ele poderia muito bem procurar por algum livro ou mais vídeos daquele cara falando como viver entre os ghouls. E também como identificar seus padrões, para não acabar entrando no cardápio deles. Então Kaneki acaba marcando um encontro com uma garota da sua faculdade. E podemos ver que ele é um cara bastante tímido e está contando os dias para sair com aquela garota. Porém, no encontro deles, algo esquisito acontece. Ambos pedem algo para comer, mas só o Kaneki come. Então a Raise nem tocou no seu sanduíche, e ele pergunta por que ela não comeu. Então ela explica que não estava comendo muito nesses últimos dias, mas ela nem encostou no sanduíche. Tá na cara que tem algo estranho aí. Os dois estão voltando para casa à noite, sozinhos. E gente, eu nem preciso dizer, né? Se você está morando em um local que é possível ter ghouls, é claro que eles vão caçar à noite, onde a escuridão pode servir como camuflagem, para pegar qualquer um desavisado. Mas a gente é brasileiro, né? Já tá esperto com isso. Evitar lugares vazios à noite é uma obrigação. Por mais forte que você seja, você não vai conseguir ganhar na trocação franca ou apenas sair correndo de um ghoul. Então evitar o primeiro contato é primordial. Mas Kaneki não faz nada disso, e ele está andando com a garota por uns cantos bem escuros. É bem estranho, né? Mas no momento que ele acha que vai ganhar um beijo, ela morde seu ombro e arranca um pedaço, deixando Kaneki completamente em choque, descobrindo que ela é um ghoul. Com essa reação, com certeza ele não conseguiria fugir mesmo. Ainda mais se encurralando dessa forma, sendo que ele tinha um caminho alternativo para pegar. E ela ainda nem tinha mostrado o seu Kagune. Porém, como eu falei antes, eu não sei se correr seria o suficiente para escapar de uma criatura dessas. Mas não custa nada tentar, né? Nada como saber parkour em uma hora dessas para tentar meter a fuga no bicho. E gente, eu acho que uma solução muito boa aqui seria ter um spray de pimenta. Pensem comigo. Se você conseguir usar um desse corretamente e espirrar nos olhos e na boca do ghoul, ela ficaria incapacitada por um tempo, pois o spray de pimenta é feito com um extrato da própria planta. E com certeza, andar com um desses seria a diferença entre sair vivo ou não de um ataque. Então fazendo isso, provavelmente você teria a chance de fugir. Mas nada disso acontece, e a ghoul acaba sendo morta por uma pilha de vigas, jogando Kaneki longe. Após um tempo, ele acorda no hospital e descobrimos que ele só sobreviveu pois o médico transplantou o rim da garota para Kaneki e omitiu para todos que ela era um ghoul. Logo ele volta para as aulas, porém eu acredito que ele deveria ter mais alguns dias de descanso e também evitar comer esse tipo de comida. Afinal, o cara fez um transplante. Ingerir carne mal cozida está na lista das coisas que você não deve fazer após um transplante. Ele não consegue comer aquela carne e acaba passando mal. E logo descobrimos que os ghouls não podem comer nenhuma comida humana, pois o paladar deles funciona de uma maneira diferente, por causa de uma enzima especial existente nos ghouls, que faz a comida normal ter um gosto horrível, fazendo eles vomitarem. E o que eu falei, esse cara sabe muita coisa sobre os ghouls. Tentar ir em uma palestra ou ler algum livro sobre isso poderia ter evitado toda essa situação. Mas agora já é tarde demais, e Kaneki está virando um ghoul. Sinceramente, Kaneki já deveria estar indo falar com aquele médico que colocou o rim da garota nele e fazer ele descolar um trabalho no necrotério do hospital. Dessa forma, não teria problema para ele se alimentar. Ou ele poderia pedir para o médico conseguir algumas partes humanas que foram removidas em cirurgias. Eu sei que é nojento, gente, porém o cara virou um ghoul, então ele precisa se adaptar, e dessa forma ele não precisaria machucar ninguém para sobreviver, e ainda por cima manteria aqueles detetives longe dele. Eu tentei procurar sobre os ghouls comerem humanos, que já morreram, e encontrei a mesma coisa que foi mencionada no filme.
que eles se alimentam apenas de humanos recentemente mortos. Isso pode ser bem amplo. Então a ideia de trabalhar em um necrotério funcionaria. E outra coisa, antes de sair igual um psicopata pela rua, babando e encarando as pessoas como se elas fossem uma costela mal passada e suculenta, compre algumas lentes de contato para usar e esconder o seu novo olho que apareceu, porque você é um híbrido, meio humano e meio ghoul. Dessa forma, você poderia disfarçar um pouco sua aparência e não chamar tanta atenção para si mesmo. Porém, Kaneki continua na sua caminhada e sente o cheiro de comida em um beco escuro. Chegando lá, ele encontra outro ghoul fazendo uma jantinha, e esses ghouls parecem ser bem territoriais, não permitindo que outros ghouls entrem em seu território. Então ele leva uma surra de outro ghoul, e Touka aparece para salvá-lo, mandando aquele cara embora. E depois disso, ela oferece uma parte da janta para Kaneki, porém ele não aceita, e sai correndo de lá. Eu não acho que isso foi uma boa decisão. Os ghouls podem fazer uma refeição e ficar por muito tempo sem precisar comer novamente. Muito parecido com as cobras, que fazem uma refeição e ficam digerindo ela por um tempo. Geralmente, os ghouls podem ficar sem comer por 1 ou 2 meses. Então, se ele aceitasse comer naquele momento, ele não sentiria fome por um bom tempo. E aí ele conseguiria pensar claramente nos seus próximos passos. Após um tempo, ele vai atrás daquela garota, procurando por comida. Então ele é convidado para entrar naquela cafeteria do começo. E lá ele conhece outros ghouls, que começam a ajudar Kaneki a entender esse novo mundo, explicando que os ghouls conseguem tomar café e também comer os grãos de café, para aliviar a sua fome. Porém, essa solução é apenas temporária. Além disso, ele descobre que aquela cafeteria faz parte de uma rede de cafeterias que servem como porto seguro para os ghouls. Então Yoshimura entrega um pacote com carne para Kaneki, para ele levar para casa, dizendo que a agonia da fome de um ghoul é muito maior que a de um ser humano. E gente, só eu fiquei pensando que seria bem mais fácil o Yoshimura ter aberto várias filiais de crematórios, ou até mesmo tentar assumir uma posição onde ele consiga colocar os ghouls trabalhando nos necrotérios dos hospitais, como no Kanshi, que é um agente funerário japonês que cuida de toda a preparação para o funeral. Como o termo recentemente morto é algo vago, acredito que isso se encaixaria no menu de um ghoul, mesmo que possa ter um gosto diferente. Então eles poderiam pegar os mortos, ou até mesmo cadáveres sem identificação. Mas Kaneki decide não comer aquele pedaço que ganhou de Yoshimura, e joga ele no lixo. Péssima escolha, pois a fome só vai ficar pior, e ele pode acabar fazendo alguma besteira por causa disso. Então no dia seguinte, ele acaba se encontrando com aquele mesmo ghoul que ele viu no beco, e descobre que ele é um veterano na faculdade. E esse cara ataca Hide, achando que Kaneki trouxe ele com a intenção de devorá-lo. E então eles começam a lutar, e novamente Kaneki leva uma surra, até ver que seu amigo iria morrer. Então ele liberta pela primeira vez seu Kagune, e quase mata o outro ghoul. E por pouco, ele não mata o seu amigo também. Ainda bem que ele foi parado por Touka e Yomo. Kaneki é convidado para ficar naquela cafeteria e aprender mais sobre o mundo dos ghouls. Porém, os pombos, que são os agentes que caçam os ghouls, ainda estão rastreando a esposa daquele ghoul que eles mataram lá no começo. E eles estão bem próximos de descobrir quem ela é e onde ela está ficando. Então Kaneki começa a trabalhar na cafeteria e também entender como eles fazem para se alimentar, pegando vítimas de suicídio. Após isso, eles recebem uma mensagem avisando que aqueles agentes estão pela cidade, procurando por aquela mãe e filha, pois eles já mataram o marido dela. Então, eles resolvem mandar Kaneki fazer a sua primeira máscara ghoul. Após isso, Hinami pede ajuda para Kaneki levar os objetos para o túmulo de seu pai. Mas ele sabe dos agentes, e ele não deveria ir até o túmulo do pai de Hinami. Isso seria muito arriscado, mesmo ele não sendo conhecido pelos agentes, pois é bem óbvio que teria alguém de Tokaia lá, podendo seguir Kaneki até o esconderijo, e acabar matando todos os ghouls de lá. A ideia aqui é infelizmente não ter esses rituais, pois eles precisam viver escondidos, sem chamar nenhuma atenção. A principal coisa seria evitar criar sepulturas para os seus mortos, e também ter algum tipo de ritual cremando os pertences do ghoul, para evitar de ter que ir em locais públicos, e isso seria mais fácil, pois com as minhas ideias, provavelmente os ghouls teriam uma rede de crematórios, em vez de cafeterias. Porém, Kaneki vai mesmo assim, e acaba sendo visto por um daqueles agentes, que depois cavam um buraco no local, e descobrem os pertences do ghoul que foi morto pelos agentes, e também a descrição de Kaneki, pois ficar andando com um tapa-olho pela cidade chama bastante atenção, né galera? Se ele tivesse com uma lente de contato, ele não chamaria tanta atenção assim. No dia seguinte, Hinami e sua mãe vão embora da cafeteria, porém elas precisam parar no caminho por causa da chuva, e Yoshimura manda Kaneki levar um guarda-chuva para elas. Porém, quando ele chega lá, os agentes já encurralaram as duas,
Enquanto a sua mãe luta com eles, ela manda Hinami fugir dali. E ela acaba encontrando Kaneki, que não pode fazer nada para parar os agentes, pois ele não sabe lutar e ele mal despertou o seu Kagune. Porém, com certeza, a mãe poderia matar esses dois agentes, antes deles abrirem aquela maleta, contando com a agilidade que os ghouls possuem. Mas ela acaba perdendo a luta e sendo morta pelos agentes, fazendo com que Touka fique querendo buscar vingança por sua morte. Ela até consegue emboscar dois dos agentes e matar um deles na luta. E pela agilidade de Touka, ela poderia muito bem ter acabado com Amon rapidamente, porém Mado salva ele no último instante. Nessa luta, podemos ver que a arma feita com o Kagune de um ghoul chamada Kinke tem uma limitação de alcance, e também o retorno dela é relativamente lento. Nesse momento, Touka poderia utilizar sua agilidade para se aproximar e atacar os dois, enquanto eles estavam discutindo. Então Kaneki, vendo Touka ferida, decide treinar para melhorar suas habilidades de luta, e finalmente poder controlar o seu Kagune, de uma forma efetiva em combate. Então ele é treinado por Touka no melhor estilo Dragon Ball, e pelo que vemos, Touka vai ter trabalho treinando esse cara. Após muito tempo, vemos que ele vai melhorando e conseguindo se tornar um ótimo lutador, conseguindo ter agilidade e também controlando o seu Kagune, de uma maneira bem eficaz. Os pombos começam a espalhar as armadilhas com o cheiro da mãe de Hinami, aproveitando o olfato apurado dos ghouls, e ela morde a isca, indo parar direto na armadilha criada pelos pombos. Mado segue a Hinami, e ele é parado por Touka, e os dois começam a lutar. Como eu mencionei antes, ela deveria aproveitar a limitação da arma de Mado, e utilizar isso contra ele. Por exemplo, quando ele está perfurando o chão, ela poderia dar a volta e pegar ele pelas costas, antes dele puxar a segunda arma. Pois depois disso, a coisa fica bem complicada, pois essa Kinke parece ser bastante forte para defender-se de todos os ataques de Touka. No momento que ela está quase sendo morta por Mado, Hinami desperta seu Kagune e acaba salvando Touka no último momento. Mas ela não aceita matar Mado, então Touka acaba finalizando ele. Enquanto isso, Kaneki vai atrás de Amon, capotando o seu carro. Só isso já deixaria ele bastante machucado, e Kaneki poderia aproveitar para finalizá-lo. Porém, eles continuam lutando e a Kinke de Amon tem um alcance extremamente curto, e com certeza Kaneki poderia vencer apenas usando seu Kagune, acabando com ele a longa distância. Porém, ele preferiu brincar com o cara, quase deixando seu lado ghoul dominá-lo. Mas ele acaba recuperando a sua consciência e deixa Amon vivo. Além do que é apresentado no filme, eu dei uma pesquisada e vi que no mangá foi criado um tipo de comida sintética que os ghouls poderiam comer. Primeiramente, ela foi chamada de carne sintética, e depois esse nome foi alterado para comidas sintéticas. E isso acabou fazendo a convivência entre os ghouls e os humanos ficar mais pacífica. Galera, esse foi como derrotar Tokyo Ghoul. Alguns de vocês pediram para fazer nos comentários. Eu acabei assistindo o filme e pensando em algumas ideias para sobreviver nesse universo. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe nós podemos fazer um vídeo sobre o Tokyo Ghoul S. Não esqueçam de deixar o seu like e também inscrever-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, galera.